Olá a todos, tudo bom? Vamos dar início, né, ao nosso grupo de estudos. E o primeiro passo para começar um projeto gráfico, uma diagramação, é criar o documento. Então, pensando aqui na mídia impressa, vamos escolher, né, já estou com o painel aberto aqui, vamos escolher o formato A4, nosso clássico, da diagramação, unidade de medida milímetro, uma página só, start, vamos deixar aqui uma coluna mesmo. E aqui a mudança do pensamento já começa aqui em não escolher a margem quando crio o documento. Eu vou definir o valor de sangria, 5 milímetros, e a margem zerada. Eu vou criar meu documento aqui, cru assim, né? Estrutura básica dele. Já vou direto para a página mestra, onde aqui eu vou definir, né, a margem com base, inicialmente, na entrelinha do texto. Então, você tendo já um projeto gráfico definido, escolheu aí até uma tipografia e pensou no tamanho do corpo, por exemplo, eu vou utilizar aqui também o clássico 10 sobre 12, né? 10 pontos de corpo com 12 de entrelinha. E para isso eu já vou definir a minha linha de base. Linha de base é um recurso que a gente acessa aqui pela preferência do programa. Vamos aqui acessar, né, o menu, quem está no Windows, aí, menu Edit, aqui Preference Grids. Então vou iniciar aqui com zero, vou pegar a página inteira, 12 pontos é o incremento, que é o valor da minha entrelinha, colocar um valor, uma cor aqui mais clara, um cinza claro, e aumentar aqui o zoom, mas preciso também habilitar a visualização da linha de base. Então já temos aqui, ela ficou um pouquinho fora, depois a gente corrige isso pela, pela mancha, né, que na verdade o foco da linha de base ela vai estar mais alinhada à mancha do que a página em si. E agora, como é que a gente pode definir, né, a mancha gráfica do nosso projeto? Para não ficar uma coisa assim subjetiva, eu sei que existe, né, cálculos, tem todo um conceito aí por detrás de você, né, utilizar uma proporção. Há também a questão técnica da encadernação, tipo de encadernação que vai ser utilizada, lombada quadrada, canoa, né, isso tudo influencia também, principalmente a margem interna. Então, nesse momento, é fundamental também você conversar com o teu fornecedor, entender mais sobre a estrutura do projeto para não ter refação aí no final, né? O que eu vou trazer para vocês é justamente o pensamento de partir, né, para a mancha gráfica utilizando uma proporção, né, já para dar uma identidade, criar aí um aspecto no projeto. Então eu trago aqui três possibilidades de proporções, né, que a gente pode já utilizar para criar a mancha gráfica, né? Você simplesmente pode ser um ajuste visual, né? Eu posso até partir dela centralizada também, se for o caso, trabalhar já com a área centralizada, porque a gente já vai dar uma diferença de proporção na lateral e no topo. Posso utilizar aqui o Command, o Option Shift para fazer um ajuste aqui pelo centro, mantendo a proporção. E aqui é só medir para ver um valor da mancha que eu vou utilizar. Então isso seria uma possibilidade de se trabalhar. Beleza, pessoal? Deixa eu fazer, vou adiantar o vídeo. Eu vou fazendo aqui, ó. Então chegamos aqui, ó, 14,6 por 9, acertado. Então essa seria a possibilidade também de você partir de uma proporção diferente, desde que seu projeto aceite, né, esses valores de margem. Nada impede também disso ser só um ponto de partida, né? Eu posso também manipular esse valor e aumentar um pouco o lado interno, trabalhar aqui com os 12 ou igual ao topo também, 14,6, certo? Então você já cria um aspecto diferente e seguindo uma proporção definida. A outra possibilidade é a gente definir a margem pelo valor da entrelinha. Aí para isso eu posso utilizar, né, o valor de 12 pontos e entrar com o valor de medida aqui, ó. No caso, se quisesse trabalhar com 3 linhas ou 4 linhas, eu botaria 48 pontos, né, um valor de margem por igual, ou até alterando isso. Ele poderia ser menor aqui, 36. Eu poderia definir aqui um valor para a base de 48 e 36 para demais, né? Trabalhando aqui o espaço também para inserir o rodapé e tudo mais. Então, outra possibilidade de se atuar. Agora, uma vez que você esteja já com a linha de base definida,
eu trago aqui uma dica que é a utilização da colunagem. Eu vou partir aqui de 3 colunas como padrão, mas vamos criar as guias. A minha sugestão, eu vou partir de um grid para facilitar, né, a distribuição, a disposição dos elementos também no layout. Então vamos utilizar sempre como gutter o valor da entrelinha, seja na horizontal ou na vertical. E aqui eu vou fazer uma sugestão de 8 linhas por 12. Então aqui eu tenho cada coluna dividida em 4, que abre assim um leque de possibilidades bem interessantes para você utilizar esse módulo de diferentes formas. Aqui eu tenho um documento que justamente exemplifica muitas dessas possibilidades, tá vendo? Vamos aumentar aqui. Então você pode trabalhar em 2 colunas, pode abrir um espaço aqui de uma linha para o cabeçalho. Esse arquivo vai estar disponível para vocês, então fica como referência, né, da versatilidade que é a utilização de 12 colunas como grid do documento. Aqui vai fluindo, coluna falsa para legenda, né, trabalhando aqui de forma mais assimétrica também. Algumas possibilidades com box, enfim, já fica aqui essa referência. Bacana, então, aí começando, né, definindo um grid, estruturando também a linha de base. E por falar em linha de base, é muito importante entender que é desejável, né, não é obrigatório, quando você trabalha com a linha de base, de alinhar o texto à linha de base, como está aqui. Ó, né? O texto ele fica pousado à linha de base. Só que na prática isso não é difícil ser aplicável em todos os elementos de texto do layout, porque certamente você vai ter um momento da diagramação, de ter uma legenda, de ter um olho, onde você é quase que obrigatório tirar esse, esse alinhamento, né? Esse forçar a linha de base no documento. Mas uma vez que você pensa o projeto, é importante que a partir da linha de base tudo segue numa proporção, como eu tenho aqui o título, 64 pontos de entrelinha, o subtítulo, 24 pontos de entrelinha, para que em algum momento aquele texto ele não precisa, né, de grid em grid, ele vai se alinhando novamente. Aqui ele volta a se alinhar conforme a estrutura, né, a quantidade de linhas, mas ele vai chegar a um ponto que volta a seguir o grid definido. Né? É uma coisa a se atentar também que quando você trabalha com esse tipo de alinhamento, né, do texto, parece que o InDesign para de funcionar direito, porque mesmo que você diminui a entrelinha, ele não respeita. Né? Se acontecer isso contigo, é justamente porque ele está forçado a linha de base, ele vai ficar realmente limitado. E mesmo que você aumente a entrelinha, ele vai passar para o outro grid, ele vai aumentar muito mais do que o valor que eu coloquei aqui. Então, realmente, tem que ter a consciência dessas limitações, desse comportamento e saber utilizar o melhor que a linha de base tem a oferecer. Mesmo não trabalhando com ela alinhada ao grid, né, o texto alinhado ao grid, continua sendo importante e vai te auxiliar da mesma forma o uso da linha de base. Não deixe de utilizar pelo fato de qualquer dificuldade em trabalhar com ela alinhada. Utilize da mesma forma. Agora eu vou falar aqui sobre o dicionário, pessoal. Vou comentar um pouco sobre a preferência aqui do programa. Né? É fundamental que você faça até isso sem nenhum documento aberto. Aqui o default do documento está para o idioma inglês. Né? A gente, obviamente, tem que alterar isso para o português brasileiro. Da mesma forma, o spelling ele não vem marcado automaticamente. Isso também você faz. Então, isso já sem nenhum documento aberto ou, de preferência, numa template também, você já define isso como padrão, tanto do software quanto do documento. Aí você pode trazer um texto, né? Quando você importa um texto, às vezes ele vem com um dicionário errado ou até um estilo de parágrafo, traz uma marcação errada em relação ao dicionário, aqui eu vou até utilizar o nosso, pode ficar aqui alinhado a linha de base inicialmente, mas a dica que eu quero passar está aqui o script, que eu compartilhei junto, né, com
o material do webinar que vocês têm acesso. Então, ali no documento inteiro é bem prático de você mudar todo o dicionário. Só escolher, confirmar e agora sim tá. E ele já altera o estilo também, né? Que é melhor ainda. Bacana? Agora, por exemplo, se eu estou aqui formatando um conteúdo, certo? E eu trago um outro texto, né? Agora vamos falar uma dica de copiar e colar. Mais uma dica aqui do vídeo. Se eu trago um segundo texto aqui, e você precisa, né? Sempre quando você copia e cola para aplicar, ele acaba, né, ainda mais se você elimina também o parágrafo, né? Então, por isso que é importante exibir aqui no menu tipo, né, show hiding character, né, isso já de praxe. Se você copia um conteúdo, eu posso selecionar ele todo, mas não selecionar o parágrafo, mas o que acontece? Ele leva a formatação. Então, para isso, existe aqui o colar sem formatação, ele vai manter a formatação local, né, que já está no texto. Isso também já agiliza. Você pode aqui começar a utilizar o atalho também, que é o Command Shift V. Então, assim, qualquer elemento que você copie, né, na hora de colar Command Shift V, ele aplica já na formatação local do texto. Bacana, pessoal? Ficamos aqui no primeiro vídeo. Acompanhe a sequência no próximo.